Nós te amamos, Senhor. O teu povo te adora, te louva. Bendiz o teu santo nome nessa noite. Nós te exaltamos, Senhor. Ah, o nome sobre todo nome, o nome mais excelente, o autor, o consumador da nossa fé, o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, Jesus, obrigada. Oh, levante suas mãos, querido, em rendição a Ele. Hoje nós vamos falar daquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Hoje nós vamos falar daquele que um dia esvaziou da sua glória, tomando a posição de servo, de homem, caminhou nessa terra. Diga isso, queridos. Se esvaziou, caminhou nessa terra. Ele só fez o bem, Ele só fez o bem, ensinando, curando, restaurando, vivificando. Jesus disse: você quer ver Deus? Vocês querem ver em Deus? Olhe para mim. A expressão exata de Deus, a expressão exata de Deus. O próprio amor caminhou nessa terra. O próprio amor que nos amou primeiro. Ei, querido, seja inundado com essa atmosfera de amor. Já foi pago, tudo já está pronto, tudo preparado. Oh, reconhecemos o teu senhorio, Senhor. Nos submetemos ao teu senhorio. Chiquiriata, querá, sobricata, queriata, queriaste. Haha. Dê um aleluia bem forte, querido. Esse ajuntamento, querido, é sobrenatural. Você não vai sair daqui igual você entrou. Você vai sair restaurado, vivificado. Aleluia. Ronde que se briquitias. Oh, haha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Haha. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Fala assim: eu vou ficar melhor ainda. Amém. Você pode se assentar. Que alegria estar aqui nessa noite, querido, com vocês. Que alegria estar aqui reunidos no nome do Senhor. Que alegria que a gente pôde hoje sair lá de casa, nos vestir, nos arrumar para vir à casa do Senhor. Que alegria saber que aqui nós iríamos encontrar os nossos irmãos.
Que alegria saber que aqui nós iríamos encontrar um abraço, um aperto de mão apertado. Que alegria poder fazer parte da família da fé. Amém, queridos? Amém? Amém, glória a Deus. E eu estou muito feliz, quero agradecer, né? Eles não estão aqui, mas vai estar ali, né, no vídeo registrado. Quero agradecer a confiança dos nossos líderes, do pastor da nossa igreja, de nos confiar, estar aqui ministrando a palavra do Senhor no púlpito da igreja. Amém? Então nós somos muito gratos aos nossos pastores, ao pastor Tiago, a Paulinha, a toda a liderança, departamentos, aos voluntários, toda a nossa igreja. O nosso muito obrigado por todo o amor e carinho. Amém? Vamos lá para a palavra? Aleluia. Então nós vamos já abrir a nossa Bíblia. Você que trouxe aí sua Bíblia, os meninos também, se quiserem, podem colocar no telão. Mas o Ministério de Música vai ministrar comigo, amém? Eles vão ministrar aqui juntinhos. Eu estou em pé, vai ficar também. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Acharam? A Bíblia vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vamos falar de novo? A Bíblia vai dizer nos versículos anteriores que Jesus veio para os dele e os dele não o receberam. Mas aí ele vai dizer assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Mas aí ele vai intensificar, a saber, aqueles que creem no seu. Alguém aqui crê no nome de Jesus? Alguém aqui crê no nome de Jesus? Aleluia. Aleluia, nós cremos. E no original, querido, João usa a palavra grega exousia ou exousia para significar esse poder. Deu-lhes o poder, essa exousia, que quer dizer direito, autoridade, privilégio legal, permissão, legalmente aceitos. Nós fomos legalmente aceitos por Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? A gente vê hoje, queridos, uma geração onde busca, né? Muitas pessoas buscam por validação, por aceitação, por ser aceito. Quantas pessoas, sabe, querendo, quantos filhos querendo pais presentes. Quantos filhos desejaram pais presentes, desejaram o amor de pai, o amor paterno. Eu, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu falava que vontade de ter um pai. Porque o meu pai, ele e minha mãe se separaram, eu tinha 1 ano ou menos. Então eu tinha vontade de ter um pai que me protegesse, um pai que cuidasse, sabe? Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, e quando eu entendi o que Ele fez naquela cruz, e quando eu entendi que eu tinha um Pai Celestial, e que agora eu era filha de Deus, pertencente à família de Deus, eu fui plena. Nada mais me faltava, nada mais estava incompleto na minha vida, porque agora eu sabia, eu sou filha amada, eu fui vista por Ele. E o Senhor foi trazendo na minha memória. Lembra aquele dia? Foi eu estava lá. Lembra aquele outro dia? Foi eu estava lá. Eu que te livrei, mas você ainda não entendia. Então levante a sua mão, você que é filho amado de Deus, e crê nessa palavra. Você crê nisso, querido? Efésios 2, o versículo é o 18 e o 19. Nós vamos caminhar um pouco na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Porque por ele quem, gente? Por ele quem? Jesus. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim,
Já não sois o quê? Estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos. E sois família de quem? Família de quem, gente? De Deus. A Bíblia está afirmando, e a palavra do Senhor, ela é uma verdade absoluta, amém? A Bíblia está afirmando que por intermédio de Cristo Jesus, agora nós somos feitos filhos de Deus, em um só Espírito. Em um só, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora a pergunta que eu quero fazer, e você responde aí mesmo, só você e Deus: por que recebemos o Espírito? Por quê? Porque é automático. Eu não sei se você sabe, mas quando você levanta sua mão e fala assim: eu quero Jesus, eu creio no sacrifício dele na cruz, eu creio que ele veio nessa terra, eu creio que ele ressuscitou, eu recebo ele na minha vida, automaticamente o Espírito Santo de Deus vem habitar onde? Dentro. Mas por quê? Por quê isso? Vamos lá em Romanos 8,16. Nós vamos entender por quê. Porque com Deus, queridos, não é nada aleatório. Entendeu? Não é nada porque sim. É assim porque sim. Não. Com Deus é intencional. Amém? Então ele vai dizer lá em Romanos 8,16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Que somos filhos de Deus. Então quem testifica que nós somos filhos de Deus e quem nos revela todas as coisas é quem? O Espírito Santo de Deus. Amém? E por quê? Por que é Ele que revela? Vamos lá em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 9 a 11. Fala assim comigo, a Bíblia vai responder. Amém. A hora que você achar aí, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 a 11. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Por que o Espírito vem habitar dentro de nós? Porque é Ele quem conhece as profundezas de Deus. Quem pode testificar e quem pode revelar sobre Deus é o Espírito Santo dele. Você crê nisso? O Paracleto, que no grego significa aquele que é chamado para estar ao lado, com o sentido de consolar, advogar, interceder. Ele é conselheiro, queridos. Ele é conselheiro. Por isso que quantas vezes nós falamos, parece que eu estou tão sozinha, me sentindo sozinha. Não mais sozinhos. Porque quando Jesus foi subir ao céu, ele disse assim: eu não vou deixar vocês o quê? Órfãos. Eu preciso ir para que o outro igual a mim, na mesma natureza, venha. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. E Ele habitará com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Não mais sozinhos. Não mais estrangeiros. Não mais ilegais. Amém? Vocês creem nisso? Então, não mais sozinhos. Não mais ilegais. E quem garante isso? O Paracletos. A pessoa do Espírito Santo. Por intermédio de quem, gente? Jesus Cristo. Amém?
morto e ressurreto. Agora, gente, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Fazemos parte da mesma família, o mesmo reino. Que reino é esse que nós fazemos parte agora? Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos a mesma natureza. Que natureza é essa? A natureza de amor. Nós não temos mais a natureza pecaminosa, mas nós temos a natureza de amor, porque Deus é amor. Você crê nisso? Nós temos os mesmos direitos e privilégios de filhos. Aleluia! Nós temos uma nova identidade em Cristo. Uma nova identidade. Agora nós somos filhos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Ele pagou a nossa dívida, queridos. Uma dívida que era impagável. Uma dívida que era impagável. Ele devolveu a autoridade. Às vezes você fala assim: não, mas eu não dou conta não disso não. Eu não nasci para isso. Mas o Senhor vai dizer na tua palavra que Ele nos devolveu a autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente, vos fará dano algum. Aí você pode dizer para mim: Ju, mas então como que é? Porque existem as adversidades. Existem ou não? Existem as adversidades. Mas era um dia de adversidade e uma cova preparada com leões famintos, que o Senhor fez os leões jejuarem. Daniel caiu numa cova de leões famintos. Era um dia de adversidade ou não? Era, mas o Senhor era com ele. Mas o Senhor era com ele. Era um dia de adversidade, querido. Uma fornalha acesa. E a ordem era: aquele que não se prostrar diante do rei, da estátua do rei Nabucodonosor, será lançado nessa fornalha. Essa era a ordem. Era um dia de adversidade para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles resolveram não negociar. E eles disseram: se o Senhor nos livrar, nós continuamos o servindo, mas se Ele não livrar, nós continuamos mesmo assim. E de repente, quando eles caem naquela fornalha, porque não negociaram, o rei levanta e fala: peraí, não lançamos nós apenas 3 homens na fornalha? Mas eu vejo 4. E o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. E ele passeia na fornalha. Era um dia de adversidade, querido. Quando Paulo e Silas estavam numa prisão, foram levados presos por pregar o Evangelho de Cristo. Mas sabe o que eles faziam dentro daquela prisão? Louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, todas as cadeias, todas as algemas foram quebradas. Há poder no nome de Jesus, querido. Há poder no nome de Jesus, querido. Há poder no nome de Jesus. O que tem se apresentado diante de você, que tem te feito calar, amordaçar você, o que tem se apresentado diante de você, que tem tentado te parar, nessa noite o Senhor traz para nós essa palavra: eu estou com vocês todos os dias. Eu nunca deixei vocês em nenhum momento. Vocês creem nisso? Era um dia de adversidade, querido, quando Eliseu estava cercado por soldados inimigos. Geazi, o moço, virou para ele e disse assim: Eliseu, o que é que a gente vai fazer? Nós estamos cercados, tem gente para todo lado. Aí Eliseu fala: Senhor, abra os olhos espirituais desse menino. E a Bíblia vai dizer que quando ele olhou, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O Senhor não nos deixa, queridos. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. Amém. Era um dia de adversidade para os discípulos. Era um dia de adversidade para os discípulos, um dia ruim. Quando Jesus Cristo, pregado na cruz, estava ali pagando o preço da redenção,
separado do Pai. E ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava naquela cruz levando o meu e o seu pecado. Ele estava naquela cruz carregando o peso que era meu. Ele não só se identificou conosco, querido, mas ele nos substituiu. E ele levou sobre ele. E aí Jesus na cruz, pregado por mim e por você, ele diz: tetelestai, está consumado. Jesus morre, mas ao terceiro dia, queridos, o Espírito vivifica Jesus Cristo de dentre os mortos. Ele está vivo. Aleluia. Vive e reina para todo sempre. Ele está vivo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor nunca te deixou? Você crê nisso mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Nós lemos. Onde nós paramos, gente? Ele pagou nossa dívida, devolveu nossa autoridade. Em Cristo nós temos saúde perfeita. Amém. Saúde divina. Em Cristo nós temos cura. Em Cristo temos alegria. Em Cristo temos paz, prosperidade. Amém. Quando Jesus encontrou com um rejeitado, aquele rejeitado continuou sendo um rejeitado? Não, ele foi aceito. Quando Jesus encontrou com um doente, aquele doente continuou doente? Não, ele foi curado. Quando Jesus se encontrou com alguém que estava angustiado, triste, ferido, aquele homem, aquela pessoa continuou daquele jeito? Não, aquela pessoa agora tinha alegria. Amém? O cansado encontrou alívio. O aflito encontrou paz. E quando alguém encontra comigo e com você, o que ele leva? Quando alguém diante de mim e de você tem um encontro, o que ele sai de lá levando? O que nós vamos fazer com a palavra que nós temos recebido? O que nós vamos fazer com a palavra do Senhor? O que a gente vai fazer com essa palavra, queridos? Quando alguém encontra conosco, ele precisa sair transformado. Quando alguém encontra com você no seu trabalho, ele precisa sair de lá mais feliz, animado, convicto. E aí talvez ele vai dizer para você: menina, eu não sei nem o que você falou, mas na hora que você falava, subiu um negócio, um calor, um negócio, e eu saí diferente. É o Paracletos, o Espírito. Porque é o Espírito que revela, é o Espírito que testifica. Quantas vezes você liberou uma palavra para alguém e aquela pessoa falou para você: como é que você sabe disso? Eu não sei, mas ele sabe. Eu não sei, mas o Espírito de Deus testifica. Oh! Você crê nisso, querido? Como que as pessoas têm saído quando ela tem um encontro com você? Como? Depois que ela tem um encontro com você lá no serviço, na faculdade, aonde? Na academia, aqui na igreja, ela sai como daqui? Como? Para nós pensar, amém? Amém, gente? Aleluia. Romanos 8,14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui nós estamos falando do Espírito Santo dentro de nós. Vocês estão entendendo? Quando nós recebemos Jesus, automaticamente quem veio habitar dentro de nós? Quem? O Espírito Santo. Amém? Então agora somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus.
Agora vamos ler o que Jesus diz em Atos 1:8. Ele vai dizer assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Agora, qual que é esse poder que ele está falando aqui? Qual que é esse poder? Descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Ele está falando do dunamis de Deus. Ele está falando do poder explosivo. Ele está dizendo do Espírito sobre nós. O Espírito sobre nós. Ele está dizendo daquele dia que Jesus falou para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele está dizendo sobre o batismo do Espírito Santo. Agora, quando nós olhamos que agora nós somos uma nova criatura, sim ou não? Temos o Espírito dentro. Somos filhos de Deus. Alguém tem dúvida que é filho de Deus? Nascemos na família de Deus. Somos curados, restaurados, vivificados. Agora o Espírito comunica todas as coisas para nós. E agora nós temos o Espírito sobre o poder explosivo. Mas o que a gente está fazendo com isso? O quê? Jesus, Ele não só nos salvou, Ele nos habilitou. Ele é lindo demais. Ele não só disse assim: pronto, eu vim, paguei o preço, agora se você crê em mim, você será salvo. Mas não é só isso, querido. Ele nos capacitou, Ele nos habilitou, Ele nos revestiu. Para quê? Para quê? Para que Ele fez tudo isso? Será que foi aleatório? Será que Jesus é aleatório? Não, Jesus é intencional, queridos. Ele fez isso para que eu e você continuassem a missão nessa terra. E o que nós temos feito com isso? O quê? Estamos passando despercebidos. Despercebidos. E não pode ser assim, queridos. Quando nós passamos, as pessoas têm que falar: ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Eu tenho que falar com aquele homem de Deus, eu tenho que falar com aquela mulher de Deus, porque ela tem o fogo do Espírito. Porque eu sei que se eu falar com ela eu vou sair diferente. Agora tem gente que tem aversão da gente, porque quando chega, nós deixamos ele na condição que ele estava. E o nosso papel não é deixar aquela pessoa na condição que ela se encontra, é tirar ele de lá. Essa conversa, queridos, que a gente tem que ter, como é a palavra? Empatia e se colocar no lugar do outro. Já ouviu? Amém? Isso é bom, mas nem sempre. Porque dependendo do lugar que aquela pessoa está, você não vai ter que ter empatia para se colocar no lugar dele, não. Você vai ter que levantar, estender as suas mãos e falar: sai daí, porque esse lugar não é seu. Eu quero te trazer para um nível que eu estou em Cristo. Mas muitas das vezes nós estamos acomodados. Acomodados, querido. O povo, os amigos, aspas, os amigos do coxo da porta do templo Formosa, os amigos dele, levava ele para pedir esmola todo dia. Entendia a condição que ele estava. Levava ele andava, gente, o coxo. Fala, ele andava? Não. Então, os amigos, alguém tinha que deixar ele lá ou não? E tinha que buscar de tarde? Tinha. Os amigos buscavam ele de tarde, deixavam ele de manhã, para quê? Pedir esmola. Era esmola que ele precisava, gente? Ele precisava de esmola? Não. Acontece que muitas das vezes as pessoas estão nos entendendo demais, ou nós estamos entendendo demais a situação que aquela pessoa está. E aí ela vem com
compartilhar com você que é luz do mundo e sal da terra, e ela sai de lá pior. Sai inflamada, sai pior. Fala, realmente. E aí às vezes o conselho que a gente dá assim, é difícil, né, irmã? Complicado, né? Só Deus. Enquanto a gente tem a palavra e a resposta. Pedro e João não se acovardaram. Não. Pedro e João não se acovardaram, não. O coxo estava lá todo dia, na porta do templo, pedindo o quê? Pedindo o quê, gente? Essa palavra todo mundo conhece, esmola. Mas aí um certo dia, Pedro e João saindo afogueados do templo, depois da oração. E aí ele chega lá, e o coxo, querido, a pessoa numa situação de vida dessa, ela não consegue olhar nos olhos, ela já está frustrada, ela já está tão decepcionada com a vida, com tudo. Então o coxo nem olha, ele só faz assim: dai-me uma esmola, por favor. E aí Pedro e João falam: olha para nós. Autoridade. Olha a autoridade, gente. Olhe para mim. Olha no meu olho. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem vai falar através de mim. Olha para mim. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha para sua mão, querido. Olha aí para sua mão. Essa mão tem poder. Olha aí, fala, aleluia. Essa boca aí sai poder. Bate a mão no seu ventre. No seu ventre fluem os rios do Senhor. Querida, o que é que nós estamos fazendo com isso? O que é que nós estamos fazendo com isso? Vendo pessoas doentes, muitas das vezes, mas nos intimidando. Não. Olha para sua mão e diz: eu tenho poder e autoridade. Em nome de Jesus, sarado e curado. Eu declaro vida, eu declaro renovo, eu declaro. Nós não podemos, querido, nos acovardar. E a gente vê alguém triste e a gente não diz nada. Vocês estão entendendo? A gente precisa começar a olhar nos olhos das pessoas. E a gente vai começar a ver além de nós. Um dia, a Bíblia vai dizer que Jesus chegou num lugar, numa casa, e a casa estava vazia. Não, porque onde Jesus estava, onde a palavra estava, era lotado. O povo ainda tem sede de Deus. O povo ainda tem sede de Deus. E o povo estava com a casa lotada, não tinha lugar de chegar na janela nem nas portas. E aí alguém ouve que Jesus estava na cidade. E aí alguém fala para o outro amigo: você sabe que o nosso amigo está paralítico, né? Não anda, é mesmo. Vamos buscar ele. Vamos buscar ele. E aí existem duas vertentes. Às vezes nós estamos numa condição que nós não aceitamos ajuda. E alguém chega tentando nos ajudar e às vezes nós vamos repelir. Não, eu estou bem, está tudo certo. Mas aquele dia, aquele paralítico venceu isso. Ele foi deitado numa cama e os 4 amigos carregando ele. Ele venceu, ele rompeu. Aqueles 4 amigos com certeza tinham algo para pedir para Jesus. Tinha ou não? Tinha, com certeza. Mas eles pensaram nele: vamos levar ele. Aí chegou lá, querido, a situação, quando você decide. Quem aqui já fez o rema? Glória a Deus. Quem aqui está fazendo o rema? Quando você decide,
Fala, eu quero aprender mais, eu quero aprofundar, eu quero conhecer o Senhor, eu quero. Situações se levantam para tentar te parar, te paralisar. Todo tipo de situação se levanta. Ela quer falar para você, a situação, para, mexe com isso não. Ela quer falar para você, não gasta seu dinheiro com isso não. Ela quer falar para você, você não tem tempo para isso não. Mas sabe o que nós dizemos a todas essas situações? Saia da minha frente em nome de Jesus. Porque eu vou cumprir os planos e os propósitos do Senhor para a minha vida. E aquele povo chega lá e diante da situação que se levantou, eles desistiram? Desistiram, gente? Não. Eles falaram, se não tem porta, não tem janela, nós vai por cima do telhado. Mas nós não sai daqui com você doente. Não. Se revolte com a situação que tem se levantado. Se revolte com a situação que tem se levantado. Ah, mas eu estou vivendo um tempo de escassez que não termina. Essa não é a vontade de Deus. Então se revolte contra ela e começa a falar a palavra. Amém, gente? Aleluia! Nós estamos finalizando. Aleluia! Queridos, chegou um tempo onde nós vamos precisar nos levantar com mais intensidade. A gente não pode mais conformar. Eu vou na igreja, né? Domingo eu vou na igreja, vou cultuar o Senhor, e depois só no outro domingo. E às vezes a gente ficar disperso, a gente não vai poder mais. A gente vai precisar se levantar em fé. A gente vai começar a olhar para as nossas mãos e dizer: Senhor, há poder e autoridade. A tua palavra diz que se eu colocar as mãos vai ser curado. A tua palavra diz que eu posso impor as mãos e o demônio sai correndo. Você acredita nisso também, querido? Fique de pé então no seu lugar. Queridos, o Senhor nos comissionou para uma missão. Vocês acreditam nisso? O Senhor, olha o que Ele fez, queridos. Jesus Cristo vem, morre, paga um preço que ninguém podia pagar. Cancela a nossa dívida. Ele não só nos perdoou, Ele cancelou a dívida, Carmen. Ele cancelou a dívida. Cancelou. Aí Ele devolve a nossa autoridade. Aí Ele nos dá direito de paz, direito de saúde, direito de alegria. Aí Ele nos dá o direito de ter vida abundante. Aí Ele nos dá o direito de sorrir. Aí Ele nos dá o direito de ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Olha isso. Aí Ele nos dá o direito de ter o Espírito Santo sobre nós. O dunamis, o poder explosivo. E o que a gente está fazendo com isso? Chegou a hora, e é agora, que o Senhor espera que nós fazemos alguma coisa. Na sua boca tem profecias, na sua boca tem palavra de Deus, do seu ventre fluem os rios do Senhor, na sua mão tem poder e autoridade. O tempo de inércia acabou. Jesus está voltando. Jesus está voltando.